9 de novembro, Café com Deus Pai. Não se limite às coisas terrenas. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Atos, capítulo 3, versículos 2 e 3. Antes de fazermos a leitura, uma pequena explicação desse texto. Havia um paralítico que era aleijado, era assim desde o seu nascimento. E esse paralítico era colocado na frente da porta do templo todos os dias para que ele pedisse esmolas. E um certo dia, quando ele estava ali pedindo esmolas, Pedro e João estavam entrando para a oração. O texto de Atos, no capítulo 3, nos conta que quando ele foi abordar Pedro e João, ele estendeu as mãos, querendo receber alguma coisa, mas Pedro olhou para aquele aleijado e disse para ele assim: "Olha para nós." Pedro estava chamando a atenção daquele paralítico de nascença para que ele prestasse atenção nas roupas, para que ele prestasse atenção no jeito, para que ele prestasse atenção neles, para que ele percebesse que ele, Pedro e João, eram pessoas comuns, não tinham nada. Então Pedro, depois de falar para aquele paralítico, "Olha para nós", ele diz na sequência: "Não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou." Então ele disse: "Levanta-te e anda." E o texto conta que aquele paralítico se levantou e entrou para o templo saltando. E todas as pessoas que estavam acostumadas a ver aquele paralítico todos os dias pedindo esmolas, ficaram surpresos, ficaram maravilhados de que ele tenha sido curado da sua paralisia. Então, muitas vezes, nós ficamos como esse paralítico. Muitas vezes nós ficamos paralisados. Muitas vezes nós ficamos sentados, tristes, olhando ao redor, querendo alguma coisa dessa terra, quando Deus tem coisas extraordinárias, coisas incríveis, caminhos novos que nós nunca trilhamos e nunca pensamos que poderíamos receber e que não estamos recebendo e não estamos vivendo porque estamos limitados na nossa paralisia espiritual. Estamos paralisados pensando sempre com os nossos pensamentos limitados, olhando apenas para essa vida, olhando apenas para as coisas dessa terra. O Salmo 121 nos diz assim: "Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra." O teu Senhor criou os céus e a terra. Ele tem todo o poder. Quando esse aleijado
olhou para Pedro e João, ele só estendeu as mãos, esperando as mesmas coisas. Ele esperava que cada pessoa desse uma moeda para ele. Mas ele foi impactado quando Pedro resolveu mostrar que existe algo novo para você. Se você tiver um contato com o poder de Deus, você pode saltar de alegria e ser totalmente livre e independente das moedas. Você mesmo pode ir atrás daquilo que você precisa, porque é isso que Deus tem para aqueles que confiam nele. E essa mensagem de hoje, o título, como você pode ver aí na tela, é: não se limite às coisas terrenas. Se você olhar apenas para a visão dessa terra, você vai dizer: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho como, ninguém me ajuda. Mas veja que aquele homem ficava na porta do templo. Ele ficava todos os dias na porta do templo. Chama a atenção que ele poderia pedir esmola em qualquer lugar da rua, mas ele estava pedindo na porta do templo. Tem uma passagem na Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, que fala que eu estou à porta, e se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus disse isso em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Então, eu não sei onde você tem batido para pedir o que você precisa, mas esse aleijado, esse paralítico, ficava na porta do templo. Então, isso, numa aplicação para a mensagem de hoje, pode ser aplicado da seguinte forma: deixe de olhar para o mundo e vá para a porta do templo, para ficar na porta do templo todos os dias, insistindo e pedindo a Deus: responde a minha oração. Pode parecer que está demorando para você receber a sua bênção, mas se você for perseverante, se você for persistente e bater na porta de Deus todos os dias, vai chegar o momento em que Ele mesmo vai dizer a você: hoje eu te dou vitória. Não vai ser Pedro e nem vai ser João que vai visitar você. Vai ser o próprio Cristo, porque Ele já ressuscitou e Ele está à direita de Deus, intercedendo por todos os santos. A Bíblia fala isso em 1 João, no capítulo 2. Se cometermos algum pecado, Ele próprio nos perdoa e é o nosso advogado. Ele próprio intercede por todos nós. Então, não se limite às coisas terrenas. Confie em Deus, porque se você bater, insistindo com Deus, Ele responderá no tempo dele, porque você vê que esse paralítico ficou ali durante bastante tempo, mas chegou o dia dele receber a resposta de Deus. Eu não sei qual o tempo que Deus vai levar para trazer a resposta a você. Às vezes, você vai pedir algumas coisas e ele vai responder imediatamente. Tem outras coisas que você vai pedir e ele vai responder amanhã, ou daqui a 3 dias, ou daqui a uma semana. Tem coisas e projetos que você vai pedir e ele vai responder daqui a um mês. E existem projetos que, às vezes, Deus vai responder a você apenas daqui a um ano, daqui a 3, 5 ou 10. Porque Ele tem várias formas de trabalhar em nossa vida. Abraão e Sara pediram um filho para Deus.
E eles receberam a promessa. Sara era uma mulher estéril, mas levaram 25 anos para que eles recebessem essa cura. A cura da esterilidade, para que ela pudesse gerar um filho que se chamou Isaac. Isaac significa sorriso. Então, às vezes, aquilo que você está pedindo, o seu Isaac, o seu sorriso, virá daqui a um tempo um pouco maior. Mas o que importa é que o sorriso chegou. O que importa, mesmo tendo levado 25 anos, Deus não falhou. Ele foi fiel. Ele respondeu e ele cumpriu o que ele prometeu. E Isaac, que é sorriso, não foi só um filho, uma bênção terrena, representou uma bênção espiritual. Da descendência de Isaac, anos mais tarde, veio Jesus, que trouxe vida eterna para toda a humanidade. Então, lendo mais uma vez aqui o título da mensagem, não se limite às coisas terrenas. Peça para Deus relacionamento e comunhão com Ele. Tenha relacionamento e amizade com Ele. Seja uma pessoa amiga de Deus. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador único para ter uma amizade e um caminho aberto para caminhar com Deus. Agora, eu já quero fazer um convite a você. A Bíblia fala que a única maneira de você ter o caminho aberto com Deus não é por meio de Pedro, não é por meio de João, mas é por meio exclusivo de Jesus. Em João, no capítulo 3, no versículo 16, está escrito que Deus amou o mundo de uma forma tão grande que deu o seu próprio e único Filho para dar a vida em uma cruz e morrer por todos. O sangue dele derramado na cruz é o único meio de recebermos o perdão dos nossos pecados e de sermos filhos de Deus. Então, lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, está escrito: se com a sua boca confessares a Jesus, serás salvo. Porque o versículo 10 diz assim: porque com o coração se crê e com a boca se faz a confissão para o perdão dos pecados. Então, faça uma oração comigo agora, declarando que você recebe Jesus como teu único Senhor e Salvador, que você recebe o perdão dos seus pecados só por Jesus e que você quer estar com Deus para sempre. Faça essa oração comigo agora, para receber Jesus e ser filho, filha de Deus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Deus me recebe como teu filho ou filha. Me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu e escreve o meu nome no livro da vida e marca com teu sangue para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Com essa oração, você declarou que você pertence a Jesus. Você recebeu, número 1, o perdão dos seus pecados. Número 2, agora você se tornou filho, filha de Deus. Número 3, Deus colocou em você agora mesmo o Espírito Santo. O que significa isso? Que agora você tem o Espírito de Deus em você. Esse Espírito Santo coloca um aperto muito forte no seu coração quando você vai por um caminho errado,
quando você faz alguma coisa errada. O Espírito Santo convence cada um de nós quando estamos errados. E ele nos toca dizendo: isso não está certo. E ele também fala conosco para nos mostrar o caminho para chegar até Deus. Ele toca dizendo: preste atenção nessa palavra, porque essa palavra significa isso para você. Então, preste atenção. Ore todos os dias, dizendo: Espírito Santo, me orienta. Espírito Santo, me mostra o caminho. Ele vai falar com você com uma voz interna, não com voz audível, é com voz interna, no seu coração. Ele vai tocar em você e você vai entender a voz dele. Ele fala com frases curtas. Faça assim, meu filho. Preste atenção nisso, minha filha. Por que fazer assim? Não faça mais isso. É a voz do Espírito Santo. E, por último, a quarta bênção, agora você tem o seu nome escrito no céu, no livro da vida. Se você quiser saber mais sobre o livro da vida, leia o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, no capítulo 20. Lá está escrito que haverá um julgamento final e que os que estiverem com o nome no livro da vida entrarão diretamente para o céu. Os outros serão julgados de acordo com o livro das obras. No livro das obras, Jesus vai mostrar que a pessoa teve a sua chance de chegar até Deus e ela não quis. E é por isso que ela será condenada. Na verdade, Deus não condena ninguém. Nós tomamos a nossa decisão, se vamos andar com Deus ou vamos seguir o nosso caminho. E temos uma vida depois da morte. Por isso precisamos cuidar dessa vida. E, como nós estamos lendo aqui na tela, o tema da mensagem de hoje é: não se limite às coisas terrenas. Você tem uma vida depois dessa vida. Para onde você vai depois dessa vida? Uma segunda aplicação dessa mensagem: não se limite às coisas terrenas. O paralítico estava só esperando esmolas dessa vida, mas você pode viver uma vida bem melhor do que você tem vivido. Se você buscar a Deus, Ele pode mostrar coisas que você nunca imaginou. O cego, até ter o encontro com os discípulos de Jesus, que trouxeram a palavra de Deus para ele, estava acostumado a viver aquela vida paralisado. Mas Deus trouxe uma nova vida. E Deus tem uma nova vida para aqueles que buscam a Ele. Mas esse paralítico ficava todos os dias na porta do templo. Comece a ficar todos os dias na porta do Senhor Jesus. Comece a pedir e insistir na porta. Lembrando, repetindo, Apocalipse 3:20. Jesus diz: eis que eu estou na porta. Eu estou batendo. E se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você, e você vai cear comigo. Então Jesus, ele traz esse convite. Ele está na porta, batendo e dizendo: eu tenho coisas novas que você não sabe, que você não viu, que você não pensou, que você nunca passou no seu coração, no seu pensamento, mas você precisa abrir a porta e ver as coisas que são do alto, porque aí sim eu poderei te mostrar. É assim que Jesus está falando com cada um, com cada uma nessa mensagem, nesse dia. Não se limite às coisas terrenas. Agora vamos ler a mensagem. Na cultura judaica, a prática de doar aos necessitados era honrosa e comum, especialmente nos tempos bíblicos. Por isso, diante da majestosa porta do templo em Jerusalém, muitos mendigos se reuniam, buscando auxílio.
Entre eles, um se destacava, alguém cuja história a Bíblia registra. Esse homem enfrentou uma vida de súplicas, nascido com uma deficiência que o deixava incapaz de trabalhar. Sua rotina diária consistia em pedir esmolas na porta do templo, sem perspectiva de mudança. Então Pedro e João cruzaram seu caminho e o desafiaram: olhe para nós. E ofereceram àquele homem algo muito mais valioso do que ele havia pedido. Pedro disse que não tinha prata nem ouro, mas declarou sua cura em nome de Jesus. Muitas vezes olhamos para Cristo, mas nossos olhos vagueiam entre Ele e os problemas que enfrentamos. Semelhantemente ao pedinte, queremos apenas uma esmola, quando Cristo tem uma vida abundante para nos dar. Às vezes, o que buscamos não é o que recebemos, mas Deus sempre nos surpreende com algo melhor. Para aquele homem, o dinheiro não era a solução definitiva. Um milagre, porém, mudaria toda a sua vida. Hoje, você enfrenta uma escolha semelhante: sujeitar-se à condição de pedinte ou erguer-se e andar firme nas promessas que Jesus tem para você. Não se trata apenas de receber algo tangível. Tangível é algo que você toca, é algo concreto, é algo que você vive. Então ele está dizendo, não se trata apenas de receber algo palpável, que você toca, que você sente que é real, mas de encontrar verdadeira transformação, uma nova vida em Cristo que transcende, ou seja, que vai além de qualquer circunstância terrena. Então, nós vemos aqui uma mensagem que nos mostra que Deus quer levar você para um caminho melhor, que vai trazer abundância que você certamente nem pensou. Mas para você viver isso, é necessário que você olhe fixamente para Deus e peça que Ele mostre para você os caminhos que Ele tem preparados para você. Mais um texto da Bíblia, em Isaías, no capítulo 55, nos versículos 8 e 9, nos dizem assim: os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nem os nossos caminhos, os caminhos dele, pois os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus são bem melhores do que os nossos caminhos. Então, peça agora para Deus mostrar os caminhos que Ele tem para você. Peça para Deus, coloca nos meus pensamentos os teus pensamentos, para que eu possa entender o que o Senhor tem para a minha vida. Ore pedindo para que Deus coloque os pensamentos dele em você, para que você possa ver e crer naquilo que ele tem preparado para você. A frase de hoje é: hoje é o dia em que Deus Pai quer trazer cura e paz ao seu coração e o levar a viver uma nova vida. Lendo mais uma vez, hoje, preste atenção, é hoje. Não é amanhã, nem depois de amanhã, é agora. Hoje é o dia em que Deus Pai quer trazer cura e paz ao seu coração. Nós estamos no dia 9 de novembro. Nós estamos perto do final do ano.
Talvez você está como esse aleijado, esse paralítico há muitos anos, carregando uma dor no coração, um bloqueio em razão de alguma coisa que o seu pai, a sua mãe, o seu patrão, o seu professor disse para você há muitos anos atrás. E você tem vivido sempre se lamentando e dizendo: a minha vida não deu certo porque aconteceu isso ou aquilo. Mas hoje é o dia em que Deus Pai quer trazer a cura. Ele quer trazer o fim dessa angústia, dessa tristeza, desse trauma, dessa depressão, de alguma coisa que falaram para você que você não consegue perdoar e você está carregando mágoa há muitos anos. Passa ano e vem ano. Talvez você se separou, se divorciou, a pessoa com quem você se casou fez promessas dizendo que seria o seu companheiro, a sua companheira pelo resto da vida, mas por alguma razão traiu a sua confiança. Mas hoje é o dia em que Deus Pai quer trazer cura. Solte o que ficou no passado, no passado. Ele quer trazer paz ao seu coração e o levar a viver uma nova vida. Que esse final de ano seja um final de ano em que você trilha os próximos dias, deixando as cargas do passado para trás. Que você já comece uma nova jornada, uma nova rota, um novo caminho para ter um novo ano em que você começa a seguir para o plano e o projeto de Deus. Que você comece a buscar a Deus, você que entregou a sua vida a Jesus, que você agora procure uma igreja onde você possa conhecer pessoas que estudam a Bíblia, onde você possa aprofundar o seu relacionamento e comunhão com Deus. Você que já participa da igreja, que você possa ter um novo olhar, uma nova perspectiva a respeito de Deus, em que você caminha buscando a Ele mais intensamente, porque Deus é tão grande que tem muitas coisas que você ainda nem sabe que Ele pode fazer pela sua vida. Esse paralítico estava todos os dias na porta do templo. Certamente que ali ele ouvia as orações, todas as pessoas que ele conversava estavam relacionadas, envolvidas com Deus, até o dia em que ele experimentou um milagre, uma transformação completa na vida dele. E é isso que Deus tem para a sua vida e isso começa agora. Hoje é o dia em que Deus Pai quer trazer cura e Ele quer trazer paz ao seu coração. Talvez você está sem paz, carregando uma angústia, uma preocupação em relação ao que comer, ao que beber de repente, em relação a um trabalho de repente, em relação a roupas, em relação ao futuro, a sua preocupação com o filho, com uma filha, com alguém da sua família, mas confie no Senhor. Coloque essa causa em oração a Deus. O tempo que você fica se lamentando, o tempo em que você fica mordendo os dentes, o tempo em que você fica aflito, aflita, angustiado, angustiada, não muda nada da situação que você está passando. Mas, na presença de Deus, no seu quarto de joelhos, falando com Ele, Ele traz a solução, porque Ele tem cura e Ele tem paz para o seu coração e Ele e só Ele pode levar você a viver uma nova vida. Deus abençoe o seu dia grandemente. Hoje é o dia 313 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 129 e a palavra-chave de hoje é restauração. Deus, Ele quer trazer uma nova vida. Ele, o pastor Júnior Rostirola,
que é o autor do Café com Deus Pai, colocou isso, restauração. Eu colocaria como palavra-chave, na verdade, como a palavra, uma frase-chave é: Deus tem nova vida para quem confia nele. Eu colocaria essa frase: Deus tem nova vida para mim. Deus tem nova vida para você. Eu colocaria nova vida, ou eu colocaria Deus tem vida nova para mim. Diga isso: Deus tem uma vida nova para mim. Diga mais uma vez: Deus tem uma nova vida para mim. Vamos fazer uma breve oração. Eu convido você a fazer um propósito de oração pela sua família. Desde o dia 1º de novembro, nós fizemos um convite. Que você pegue um papel e anote: propósito de oração pelo final de ano e pelo ano que vem, para que seja um final de ano abençoado e um ano maravilhoso. E nós falamos para que você dedique um tempo de 5 minutos orando por você todos os dias. Ore dizendo: Senhor, eu peço que o Senhor derrame salvação, saúde, graça, força, prosperidade, harmonia, união e bênçãos espirituais em primeiro lugar e nessa terra em tudo na minha vida. Que o Senhor esteja comigo nesse fim de ano e que o ano que vem seja repleto de 12 meses de bênçãos, sempre com a presença do Senhor todos os dias. Abençoa minha família, cada um deles, derramando sobre cada um e cada uma a sua luz, a sua salvação, saúde e bênçãos e proteção de todo o mal nesse fim de ano e 12 meses abençoados em nome de Jesus. Fale para todas as pessoas da sua família também fazerem a mesma coisa e terem o seu momento individual com Deus. Depois disso, faça uma oração com toda a sua família, onde todos vocês pedem por um final de ano abençoado e por 12 meses abençoados. A oração é uma semente. Então plante todos os dias essa semente, para que no ano que vem você tenha o que colher. Você ora agora, você clama agora, você busca a Deus todos os dias. E Deus vai fazer essa semente germinar e você vai receber, com certeza, a salvação, a graça, a saúde, a restauração, as portas abertas e tudo aquilo que você colocar em oração individualmente e com a sua família. Deus abençoe o seu dia. Vamos orar agora. Senhor, te agradecemos por esse dia, pedimos que o Senhor venha fazer obras novas na vida dos teus filhos e das tuas filhas, que o Senhor agora manifeste o teu poder e a tua glória, trazendo salvação, cura, renovação, restauração, portas abertas, a presença do teu Espírito Santo, que nos ajuda e nos orienta em tudo que estamos fazendo nessa terra e nos mostra o teu plano e o teu propósito. Dá-nos uma nova vida. Ajuda cada pessoa a receber essa nova vida de cura, de paz, de alívio, de alegria, de restauração, de libertação. Abençoa os que estão presos em vícios. Liberta, em nome de Jesus, quebra o vício, trazendo, Senhor, a libertação, a liberdade para segui-lo eternamente a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe. Agora vamos para a leitura bíblica, que é o Salmo 129. Salmo 129 diz assim, versículo 1: Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. 2. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Versículo 3. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos.
4. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Então veja que esse salmo está falando sobre o povo de Israel. Quem escreveu esse salmo foi um sacerdote anônimo. Não se sabe o autor desse salmo, mas ele está falando que a nação de Israel, desde que foi formada, quando ele fala aqui, versículo 1, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, ele está falando sobre a formação da nação de Israel. Desde a formação do povo de Israel, a Bíblia conta que muitos povos ficavam lutando contra o povo de Israel e colocando angústia neles. Eles ficavam o tempo todo em guerra. Até hoje, o povo de Israel vive sendo atacado, porque eles são o povo de Deus. Então ele está dizendo aqui, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Ou seja, sempre existem angústias em nossa volta. Versículo 2, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Ou seja, sempre foi assim. Todavia, não prevaleceram contra mim. É essa palavra que interessa para nós hoje. Podem cercar você e ficarem criando situações ruins para você, mas o que importa é que não prevaleceram contra a nação de Israel e não prevalecerão contra você, porque você está em Deus. Agora o versículo 3. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. Então ele está dizendo, os que fazem as obras do mal foram lá e arranharam as costas do povo de Israel. Muitas vezes acontece assim. Alguém está ali, algum obreiro do mal está plantando o mal contra você. Talvez alguém fez um buraco, colocou os sulcos. Os sulcos são aqueles buracos que são feitos na terra para colocarem as sementes. Talvez araram sobre as suas costas e colocaram furos em você. Mas veja o versículo 4. O Senhor é justo. Ele cortou as cordas dos ímpios. Podem plantar, preparar o mal contra você, mas o Senhor é justo. Ele cortou as cordas dos ímpios, ele corta o mal contra a sua vida. Versículo 5. Sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem a Sião. Sião é um monte que fica em Jerusalém. Então ele está dizendo assim, sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem a minha cidade, Jerusalém. Então hoje, sejam confundidos e tornem atrás. Fiquem no seu passado, aqueles que aborrecem a sua casa, o seu lar, a sua família, a sua vida. Versículo 6. Sejam como a erva dos telhados, que se seca antes que a arranquem. Versículo 7. Com a qual o segador, ou seja, aquele que colhe, não enche a mão, nem o que ata os feixes enche o braço. 8. Nem tampouco os que passam digam, a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Então aqui, nos versículos 6, 7 e 8, o salmista está dizendo assim, que essas pessoas que fazem o mal, que eles sejam parecidos como a erva dos telhados. Você já viu como que são as ervas dos telhados? Elas não têm terra para que elas cresçam. Então elas crescem, mas o sol bate porque elas estão nos telhados e elas secam bem rápido. Em outras palavras, elas não ficam sem força e você não consegue nem encher a sua mão com essas ervas dos telhados, porque elas secam e morrem muito rápido. Então, o salmista está dizendo que os meus perseguidores sejam assim, como a erva dos telhados.
que eles não consigam crescer e florescer. E o versículo 8 fala assim: nem tampouco os que passam dizem: a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Quando o povo de Israel passava por um campo onde pessoas estavam trabalhando, eles falavam isso: a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Só que o versículo 8 está dizendo assim: que essas pessoas que fazem o mal não tenha ninguém que, quando passa no terreno deles, declare essas bênçãos. Que as pessoas passem reto e não falem para eles assim: a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Que ninguém diga isso para eles, para que eles não sejam abençoados, porque eles praticam o mal. Então essa é a meditação do Salmo 129. O Salmo 129, ele fala: pode ser que muitas pessoas colocaram angústia em você desde o passado, desde a sua mocidade, desde a sua infância, na sua juventude, mas o Senhor não vai deixar eles prevalecerem contra você. Veja o versículo 2. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. O Senhor Jesus disse que as pessoas pelejarão contra o povo de Deus, mas Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Nada pode prevalecer diante do Senhor Jesus. Se você está nele, você vence todos os obstáculos e barreiras, nem mesmo o diabo pode atrapalhar você no seu caminho, porque é o Senhor que está na sua frente. É Ele que tem o governo, o domínio e o poder sobre todas as coisas. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente. Amém e amém.